Nós estávamos no culto anterior falando Jesus e o seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos para a segunda parte dessa palavra, né? Nós falamos um pouquinho, e falamos lá em João 6, no 54, mas quem come minha carne e bebe meu sangue terá vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue a verdadeira bebida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o pão da vida, amém? E lembra que eu disse? Somos o que comemos. Aquilo que você ingere faz parte de você. Aquilo que você come faz parte de você. Então o que nós precisamos? Ingerir o quê? Cristo. Nós precisamos comer Cristo. Como eu tinha dito, aceitar Jesus é pouco. Nós temos que receber Jesus no nosso coração. Em João 1,12 diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, que nós não podemos ser cristão nominal. Eu não posso me nominar cristão. Eu tenho que ingerir Cristo. E sim, eu posso dizer, eu sou cristão. Porque Cristo faz parte de mim. Receber a autoridade que Ele derrama sobre as nossas vidas. Receber Cristo é ser feito filho de Deus. Receber a autoridade, assumir compromisso com Ele. Não é simplesmente se nominar um cristão, como eu disse. Não é assinar como cristão, não é falar como cristão. Isso é ter uma vida de Cristo. Não uma vida em Cristo, uma vida de Cristo dentro de nós. Realmente como algo que eu e você decidimos. Nós decidimos Cristo. Escolhemos viver Cristo. E é isso que nós precisamos na nossa vida. Então, a autoridade que você recebe é uma autoridade que você aceita. Eu recebo a autoridade. Nós recebemos a autoridade de Deus. Né? Porque a vida do Pai está onde? Em Cristo. Em mim, em você. Ela está em todos nós, sabe? E a proporção que eu conheço Cristo, a proporção que eu busco, a proporção que eu me relaciono com Ele, a proporção que eu crio aquela intimidade, o meu compromisso com Cristo aumenta. O que nós precisamos é aumentar o nosso compromisso com Ele. E quando o nosso compromisso aumenta, o meu amadurecimento na fé se desenvolve. O nosso amadurecimento na fé se desenvolve. Amém? Isso é o que nós falamos na semana passada. É só para dar uma recapitulada e aí nós vamos entrar na segunda parte agora. Mateus 7, versículo 13. Amém? Agora eu vou sentar. Hoje eu trouxe a minha água aberta. A palavra diz: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida é estreita. E o caminho é difícil e são poucos os que encontram. São poucos os que entram pela porta do reino. Então, o Evangelho de Jesus, o Evangelho de Cristo, eu vou falar uma coisa que não se assuste, tá? Não é para ser pregado para um egoísta. Eu vou pregar para um egoísta? Vou.
Eu vou lá, eu quero egoísta, mas eu vou pregar para ele. Mas para ver se ele recebe algo de Cristo que não tem nada a ver com o egoísmo. Porque não se trata de mim, se trata de nós, se trata dele. Sabe? Quando nós levamos a palavra para alguém, o conhecimento da palavra, e a pessoa pega essa palavra e usa para o seu próprio interesse, para expandir o seu governo, é nominal, é um cristão nominal. Não é para isso que nós pregamos a palavra. Nós não estudamos a palavra para que a gente conquiste as coisas para nós. Nós não estudamos a palavra para que o nosso interesse seja para trazer as coisas, as pessoas, o que nós desejamos como pessoas sobre as nossas vidas. Sabe, nós temos que definir bem o que é Jesus, quem é Jesus e qual é o seu reino. Sabe? Muitos, e muitos mesmo, estão querendo seus desejos materiais supridos. Primeira coisa, a pessoa vem para a igreja e ela fala, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, e ela vem. E o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, e Ele entrega, e a pessoa recebe e vai embora. Eu não estou falando dessa igreja, amém? Eu estou falando do reino, ela vai embora. Ela vai embora, porque se ela está aqui, recebeu, Cristo abençoou, e ela foi para a igreja do lado, glória a Deus, ela está no reino. Ela continua sendo um verdadeiro cristão. O que não pode é a pessoa receber e abandonar. E a gente vê muito isso, eu vejo muito. Como pastor, eu vejo muito isso. Sabe? E nós recebemos uma autoridade, porque Ele tem uma autoridade sobre todas as coisas, e nós temos que usar essa autoridade em favor do corpo, para que Ele seja honrado, para que Ele seja glorificado. Sabe? Então, se a gente for ver na palavra, como é que Jesus evangelizava? Assim, ele ia lá e fazia pelas pessoas. Ele apresentava as boas novas aos homens assim, falando dele mesmo, que é Cristo, como filho do Pai, falando sempre do Pai a que ele se referia. Ele não saía dizendo eu, ele sempre se referia ao Pai. Ele apresentava um estilo de vida que agradava o céu. Se o nosso estilo de vida não está agradando o céu, significa que nós não estamos pregando verdadeiramente a palavra. Nós estamos usando a palavra a nosso favor. Sabe, Cristo é como aquele que realmente procurava dar esse estilo de vida maravilhoso de ser filho do Pai, do verdadeiro Pai, e revelar isso a todos. E hoje eu estou aqui com vocês repartindo esse conhecimento que eu recebi para a honra e glória do Senhor. É buscar Cristo em todas as coisas. Sabe, a gente precisa conhecer mais de Cristo. A gente conhece tão pouco de Jesus Cristo. Ele não é apenas um exemplo de homem, ele é o Filho de Deus. Mateus 6, eu vou lá no 23. Tudo bem, vai, 19. Não ajuntem tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde ladrões arrombam a casa e os furtam. Ajuntem tesouros no céu. Essa palavra fala exatamente assim. Lá no 23 ele fala, mas quando os olhos são maus, o corpo se enche de escuridão. Então, se os nossos olhos são maus, é porque os nossos olhos estão olhando para a palavra a nosso favor e não para o corpo. Sabe, quando Jesus fala sobre o tesouro do céu, exatamente o que ele está falando é tesouro do céu. Não. Quando ele fala tesouro do céu, ele está falando sobre o quê? Tesouro do céu. Tesouro de coisas eternas. Tesouro de eternidade. No 24 ele fala, ninguém
pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Ele está falando aqui de Mamon. Ele está dizendo, você não pode servir dois deuses, servir ao Deus verdadeiro, ao Cristo Jesus e a Mamon. Você tem que escolher. Sabe? Ele apresenta Mamon não só representando o dinheiro, porque a primeira coisa que a gente pensa em dinheiro, mas não é só o dinheiro. Amor às riquezas também, mas amor ao sistema desse mundo. Quando ele está falando de Mamon, quando ele está falando desses judeus, ele não é só dinheiro, qual é o sistema que existe nesse mundo? Um sistema independente de Deus. Como eu posso ser independente de Deus? Como eu posso achar que eu sou capaz, que eu não dependo dele? Então nós temos dois senhores para escolher: um sistema totalmente dependente do Senhor ou um sistema independente dele. Os dois nós não vamos conseguir servir. Em 1 João 2, versículo 15, ele fala de amar esse sistema aí. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em você. No sistema. Se a gente escolhe esse sistema independente de Deus, o amor do Pai não está em você. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou dizendo que você não pode ter um carro, que você não pode ter uma casa, que você não pode ter 5 casas, que você não pode... Você pode ter tudo isso, mas desde que o mais importante para você seja Cristo. E não as coisas que você tem. Sabe? Ele está dizendo, não ameis esse sistema independente. Sabe? A gente precisa conseguir enxergar essa dependência que nós temos dele. Quando nós enxergamos e vivemos essa dependência, Cristo é o centro. Cristo é tudo. Ele é o valor que nós mais precisamos na nossa vida. E quando a gente faz a vontade dele, ele está em nós, a gente permanece para sempre. Ele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 17 ainda, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre, sabe? Essa palavra ela está nos chamando para um compromisso. Está nos chamando para um compromisso. Qual é o compromisso? Conhecer a vontade do Pai. E de fazer a vontade do Pai. Conhecer a vontade do Pai é pouco. Eu tenho que conhecer a vontade do Pai e fazer a vontade do Pai. Um compromisso de seguir e obedecer a Jesus. Por isso que a gente encontra muito que pessoas que um dia serviram a Deus e hoje estão servindo a homens. Os seus olhos, sabe, porque os seus olhos foram vazados. Quando alguém perde a visão do reino, quando alguém perde a visão do reino de Cristo, do reino do nosso Senhor, as coisas eternas se desligam dele. E ele começa a olhar só para aquilo que é temporário, só para aquilo que é passageiro, só para aquilo que é terreno.
E é por isso que os olhos estão vazados, foram arrancados, os verdadeiros olhos que o Senhor trouxe sobre nossas vidas foi arrancado, pois nós já não vemos mais o reino. A Bíblia fala lá de Sansão, lembra de Sansão? Ele teve os olhos arrancados. E por que ele perdeu aquela visão? Por que ele perdeu os olhos? Porque ele perdeu a visão, porque ele tentou servir a dois senhores. Servir a Deus e aos seus próprios interesses. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. É muito importante que você que está ouvindo essa mensagem de hoje tome uma posição forte na sua vida a respeito de ter um compromisso com o Senhor, de assumir esse compromisso com Ele, de fazer a vontade dEle, de viver a vontade do Pai. Sabe, eu clamo ao Senhor, que o Espírito de poder e graça do nosso Senhor Jesus Cristo assista você, ajude você, direcione você, ministre a tua vida agora, nesse momento e sempre, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe, nós temos pessoas que por não terem compromisso com Ele, por não ter o verdadeiro compromisso, eles gostam de ser crente de domingo, de quarta, de terça-feira à tarde. Tem um crente de terça-feira à tarde, sabia? E acha que isso é o suficiente, sabe? Geralmente nas reuniões que acontecem na igreja, mas às vezes tem uma outra vida durante a semana, no trabalho, na escola, na família, levando duas vidas, na verdade. Quando isso acontece, quais são as duas vidas que ele está levando? Uma dependente de Deus, outra independente. Aqui, ele está pronto para tudo. Lá fora, vira um materialista, só consegue olhar para as pessoas que colocam as coisas a favor dele. É impossível enganar Deus. A gente pode enganar o pastor, é fácil. Enganar o pastor é a coisa mais fácil que tem. Mas enganar a Deus é impossível. Entende? Eu não vou falar se você vive assim, porque essa parte era para os que não vieram, né? Então, esse estilo duplo de vida é totalmente falso. Mas ele está na igreja. Ele é totalmente enganoso, mas ele está na igreja. E ele leva à destruição. Hoje o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, ele está te chamando, ele está chamando a mim. Que a gente volte em um compromisso com o Senhor total, completo. Ter uma cosmovisão bíblica de tudo na nossa vida. Ter uma visão bíblica do mundo, onde Cristo é o centro. E não esse dualismo onde existe dois, ter uma vida em Cristo, ter outra vida de religiosidade lá fora. Muitas vezes lá fora a gente só é religioso e a gente esquece da dentro de nós. Sabe, hoje é um dia de mudança na tua vida, na minha vida. Hoje é um dia de transformação acontecer nas nossas vidas. Sabe, Deus está desafiando você a essa transformação. Eu faço duas perguntinhas para você. Quem de fato manda na tua vida? Quem de fato manda na tua vida? Segunda pergunta. Com quem você tem compromisso? Com quem você tem compromisso? Sabe? Com homens de Deus? Com mulheres de Deus? Ou com Deus? Porque ter compromisso com homens de Deus e mulheres é errado. O compromisso é com Ele. Meu compromisso é com Ele. Sabe? Se esses homens de Deus, mulheres de Deus, eles te levam a ter um compromisso com eles e querem fazer e
e não com o que o pai quer fazer, mas o que eles querem fazer. E eu te pergunto, eles são realmente de Deus? Se eles te convidam e te chamam e te incentivam a você a não fazer aquelas coisas que você fazia, que Deus te chamou para fazer, são realmente de Deus. Eu acho que as pessoas que verdadeiramente são de Deus são aquelas que incentivam você a fazer e continuar fazendo, fazer cada dia mais aquilo que Deus está como propósito na tua vida. Então o que nós temos que seguir é Deus, não é homem. O Pai tem um chamado para a tua vida, amém? Ele tem um chamado para a tua vida. E o teu compromisso é com Ele. E o propósito dele e a vontade dele. Não com pessoas, mas com Ele. O teu compromisso não é de agradar pessoas. Porque nós somos, de alguma forma, lentamente, com pequenas palavras, com pequenos impedimentos, com pequenas dificuldades apresentando para você e desviando do teu chamado. Quantas vezes você está com o teu chamado aí, você sabe que alguém fala, mas é o lugar certo? É a hora certa? Será que são as pessoas certas? Chamado. Uma coisa eu te garanto. Deus não te chamou para você aplicar os seus talentos somente naqueles que alguém não importa quem é, não importa se a pessoa é cristã ou não é cristã, não importa se a pessoa está lá no meio das trevas, não importa se a pessoa está no culto, não importa se é um irmão, não importa se é um pastor, não importa se é família. Você vai Você não vai deixar de ajudar o teu irmão que caiu do seu lado. Você não vai deixar de ajudar o teu pastor, de ajudar o obreiro da casa do Senhor, ou o teu vizinho, ou aquele que está perdido nas drogas. Você não vai deixar de levar o teu chamado. Porque quando você faz isso, na verdade, você está se desviando. Sabe quando você fala, nossa, eu vi o Zezinho ali, o Zezinho está desviado. Desviado está você. Desviado está você. Então, se o teu chamado era trazer ele para a igreja, e você não está indo porque alguém disse para você, não merece, não faça isso, não faça aquilo, deixa para lá, quem está se desviando é você. Balismo. Deus de um lado, pessoas de outro. Quem você vai servir? Quem você quer servir? Eu posso lhe dizer hoje, volte a ser quem você era em Cristo Jesus. Essa é a maior lição que nós podemos aprender. Voltar a ser quem nós sempre fomos em Cristo Jesus. Parar de olhar para as pessoas. Em Lucas 14, capítulo 25, ele confirma isso aqui, sabe? Você é discípulo de fulano, de ciclano, de fulana, de ciclano, ou você é discípulo de Jesus? Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, Jesus está falando que os discípulos dele, no meio de uma multidão, muita gente ali, e ele estava, sabe, fazendo o quê? Procurando pessoas que tinham compromisso. Você tem compromisso com o Senhor? Ele está colocando condições
Ele está colocando condições. Você tem compromisso comigo? Ele está dizendo, você tem? Você é discípulo de Jesus? Então tem que procurar pessoas que querem compromisso com Deus. E não pessoas que querem compromisso com pessoas. Pessoas que querem compromisso com pessoas não é o caminho para você chegar a Cristo. Sabe? Então, se alguém quer seguir, é preciso pensar antes. Sabe? Eu quero seguir a Cristo, eu quero seguir verdadeiramente, eu quero estar em Cristo, eu quero viver aquilo, eu quero ganhar pessoas para Cristo. Sabe? A gente tem que pensar antes de dizer isso, porque quando a gente diz isso, nós estamos abrindo mão. Estamos deixando de lado muita. E quando nós assumimos esse compromisso com Ele e não deixamos de lado as coisas, será que nós assumimos realmente o compromisso com Ele? Sabe, às vezes a gente acha que o top é fazer o apelo e alguém aceitar Jesus. Sabe? Isso daí eu digo que é a introdução da introdução do prefácio. Levar o cara a aceitar Jesus é só isso, não é quase nada. Não é quase nada. É preciso fazer com que ele conheça Jesus, que ele saiba quem é Jesus. Cara, você sabe quem é que você está aceitando? Você sabe quem é que você está escolhendo para a tua vida? Você sabe que mudanças e transformação vai acontecer na tua vida? Você sabe de tudo que você vai ter que abrir mão? Será que você tem essa real compreensão, esse entendimento? Ou você está somente levantando? Mas eu quero aceitar Jesus. Jesus disse, não pode ser meu discípulo sem essas condições. Quais condições? É isso que a gente precisa estudar, sabe? A gente tem que ter lealdade. Lealdade com o maior. Lealdade com o maior. As lealdades menores, elas têm que ficar no seu lugar. Elas têm que ficar no seu lugar. Primeiro Cristo e depois as outras coisas. Ah, mas eu não vou poder fazer as outras coisas. Eu acho que vai, você vai viver, você vive nessa terra. O Senhor te trouxe para essa terra. Mas a única coisa que Ele diz, primeiro olhe para mim. E depois olhe para as pessoas. Quando nós olhamos para as pessoas primeiro, nós estamos dizendo que as pessoas é a nossa maior lealdade. E aí sabe o que acontece? A gente deixa de cumprir o nosso chamado, porque estamos olhando para pessoas, e as pessoas estão nos induzindo a não fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Versículo 26. Se alguém quer me amar, me segue. Pega a tua cruz, me segue. Sabe? É aborrecer tudo que você tem. Você consegue aborrecer o que você tem? Você consegue falar, meu Deus, são 3 condições só. Cristo nos deu 3 condições para seguir Ele. Aborrecer tudo que você tem. O que é aborrecer? Eu sou mais leal a Cristo do que a você. Pode ficar chateado. Aborrecer tua própria vida. Minha vontade é, mas eu vou cumprir a vontade do Pai. Minha vida fica aborrecida. Olha, tem hora que dá vontade de dar um soco na parede. Não sei se é só eu, mas eu tenho que obedecer. Aborrecer a tua família. Aí a tua família está lá e você tem que dizer não. Você tem que dizer não. Por quê? Porque você escolheu Cristo, você decidiu por Cristo e você sabe qual é a vontade de Cristo para isso. Sabe, Cristo não nos chamou para viver em concorrência, colocar Ele em concorrência. Ele não é um competidor da nossa vida, Ele é a nossa vida. Ele é o maior amor. Ele quer ser o maior amor na tua vida. Ele quer ser a pessoa central na tua vida. Ele quer ser o comando na sua vida. Ele quer ser o governo na sua vida. Porque essa é a posição dele. Essa é a posição dele
E o que nós precisamos é deixar Ele governar tudo na nossa vida. Mas se não houver lealdade, se houver dualismo na nossa vida, entre Deus e homem, nós não vamos chegar lá. Então, aborrecer mesmo a família, a vida do teu jeito, sabe, colocando de lado os teus planos, sabe aqueles planos que você faz? Sabe aquilo que é relativo? Não é, às vezes é, quem sabe, pensando só nesse final de semana, só no dia de amanhã, coisas momentâneas, não nos leva a nada. Mas se a gente abraçar aquilo que é absoluto, aquilo que é eterno, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele pensa, aquilo que tem um valor grandioso para Ele, aí sim nós vamos viver e entender quem é Jesus e o que é o seu reino. E é isso que nós precisamos, e é isso que eu chamo a nossa atenção hoje. Hoje é tempo de morrer para essas coisas e viver para Cristo. A Ele um compromisso. Compromisso. O chamado nosso é compromisso. Quando nós nos comprometemos com Cristo, nós colocamos Ele como a nossa cobertura. Ele é a nossa cobertura. Mas se Ele é a nossa cobertura, é porque Ele é o nosso governo. Não tem como Ele ser a nossa cobertura se Ele não é o nosso governo. Ele falou, você não quer ser meu discípulo? Então eu sou a cobertura, eu sou o governo. Me obedece. Leva a tua cruz. Sabe? Pessoas não gostam nem mais de ouvir da cruz. Se a gente for ver quantas pregações a gente escuta, e a gente nem escuta a palavra cruz mais. O que a gente escuta é, não, você vai conseguir, você vai, a tua família vai alcançar, você e a tua casa vão servir, mas cadê a cruz? Cadê a cruz? Cadê aquilo que você vai abandonar? Cadê aquilo que você vai abrir mão? Cadê aquilo que você está disposto a deixar de lado por Ele? Não se prega mais nas igrejas. São poucos ainda que pregam isso. Sabe? A cruz é o caminho para o Rei. Sem cruz, sem morrer para si mesmo, você não pode realmente viver a vida do Pai. Então, entregue sua vida para Jesus, para viver o plano dele, para viver a vontade dele, para viver o reino dele, o reino que ele preparou para mim e para você, aquilo que ele desejou. É tempo de morrer, sabe? É tempo de morrer, que ele seja o teu fundamento, que ele seja o meu fundamento, que Ele seja a sua maior lealdade, que Ele seja a nossa maior lealdade, que Ele seja o teu maior amor, que as nossas raízes estejam nele, que nós tenhamos compromisso com Ele. E com isso, nós, na verdade, nós vamos poder dizer, hoje eu não sou mais cristão, não. Como eu dizia muito, quando eu era crente normal, era uma coisa, mas agora que eu verdadeiramente conheço Jesus, a minha vida mudou, a minha vida se transformou, porque eu assumi um compromisso verdadeiro, compromisso com o Pai, compromisso com o Filho, um compromisso com o Espírito, sabe? Herança que nós deixamos, mas legado é eterno, geração em geração. Qual o legado que nós podemos deixar para o próximo? Qual o legado que nós podemos deixar para os seus filhos? Porque se a gente viver o dualismo, nós vamos pensar mais em deixar a herança que legado. E a transformação está no legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Amém? Recebe essa palavra no teu coração e louvado seja